Ele não queria começar uma revolução. Não queria dividir a igreja. Tudo o que ele queria era encontrar um Deus que não o condenasse. Mas quando ele encontrou a verdade, ele percebeu que não podia mais voltar atrás. Um homem atormentado pela culpa, uma Bíblia esquecida e uma decisão que abalaria não apenas uma cidade, mas toda a história da humanidade. Essa é a história de um homem que enfrentou o sistema e decidiu que a verdade valia mais do que a própria vida. A Europa do século XVI era dominada por um sistema religioso extremamente rígido. A Igreja não era apenas uma instituição espiritual, ela era a autoridade máxima sobre reis, governos e nações inteiras. Ela determinava o que era verdade, o que era certo e quem estava salvo ou condenado. O povo comum vivia em constante medo. Medo do inferno, e medo do juízo, e medo de não conseguir agradar a Deus. E esse medo era alimentado. Indulgências eram vendidas, documentos que prometiam reduzir o tempo no purgatório. Era como se o perdão tivesse preço. Pessoas simples davam tudo o que tinham e acreditando que estavam comprando paz com Deus. Mas havia um problema ainda maior. A Bíblia não estava nas mãos do povo. Ela estava presa ao latim, inacessível apenas a líderes religiosos. Ou seja, a verdade existia, mas não era acessível. E quando a verdade não é acessível, o controle se torna absoluto. Mas Deus estava prestes a levantar alguém, não para criar algo novo, mas para restaurar aquilo que já era verdadeiro desde o início. Martinho Lutero não começou como um rebelde. Ele começou como alguém profundamente aflito. Desde jovem, ele tinha uma consciência extremamente sensível ao pecado. Ele não brincava com Deus. Ele levava a fé a sério, e talvez mais do que todos ao seu redor. Entrou para um mosteiro, buscando encontrar paz. Jejuava, orava e se sacrificava. Mas nada era suficiente. Quanto mais ele tentava, mais ele se sentia distante de Deus. Ele não via Deus como Pai. Ele via Deus como juiz. Até que algo aconteceu. Ao estudar as Escrituras, ele encontrou um versículo que mudou tudo. O justo viverá pela fé. Aquilo não foi apenas uma leitura. Foi uma revelação. Ele entendeu que a justiça de Deus não era algo que precisava ser conquistado. Era algo que Deus oferecia. A salvação não vinha por esforço e vinha por fé. Naquele momento, tudo mudou dentro dele. Mas junto com a revelação veio um conflito. Porque se aquilo era verdade, então muita coisa ao redor dele estava errada. E ele teve que tomar uma decisão. Ficar em silêncio ou permanecer fiel à verdade. O estupim veio quando um pregador começou a vender indulgências de forma agressiva. Prometendo perdão ou prometendo libertação ou em troca de dinheiro. Lutero não conseguiu aceitar aquilo. Então ele escreveu 95 pontos questionando essas práticas. E pregou na porta da igreja de Wittenberg. Aquilo era comum na época ou era um convite ao debate. Mas dessa vez foi diferente. As ideias começaram a se espalhar rapidamente. Graças à imprensa, em poucos dias, toda a Alemanha já falava sobre aquilo. E então, o sistema reagiu. Lutero foi chamado para se explicar. Foi pressionado, intimidado e ameaçado. E diante das autoridades, teve a oportunidade de voltar atrás. Mas ele respondeu: minha consciência está cativa à palavra de Deus. Ele sabia o risco. Sabia que podia morrer. Mas também sabia que negar a verdade custaria muito mais. A resposta foi rápida. Ele foi excomungado. Declarado inimigo da igreja. Sua vida passou a correr perigo imediato. Ele precisou fugir. Foi escondido em um castelo ou isolado e longe de tudo. Ali vieram dias difíceis. Solidão. Pressão. Dúvidas. Ele não era um super-herói. Era um homem.
Um homem que sentia o peso da decisão que havia tomado. Houve momentos de luta emocional profunda. Momentos de escuridão. Mas mesmo nesses momentos, ele não abandonou aquilo que Deus havia revelado a ele. Porque quando alguém encontra a verdade de verdade, não consegue mais fingir que não viu. No meio do isolamento, algo poderoso aconteceu. Lutero começou a traduzir a Bíblia para o alemão. Agora, qualquer pessoa poderia ler. Isso era revolucionário. Pela primeira vez, o acesso à palavra não dependeria de intermediários. E enquanto ele traduzia, a imprensa fazia o resto. Cópias começaram a circular. As ideias começaram a se multiplicar. Era como se Deus estivesse dizendo: agora, ninguém mais vai conseguir parar isso. O que começou com um homem se tornou um movimento. Não porque ele planejou, mas porque a verdade, quando é liberada, se espalha. A Reforma Protestante nasceu. E com ela, há uma nova compreensão da fé. A salvação pela graça e a autoridade das Escrituras e a fé pessoal. Aquilo mudou tudo. Não apenas igrejas, mas sociedades inteiras. Educação, cultura ou liberdade religiosa. Tudo foi impactado. E até hoje, milhões de pessoas vivem debaixo dessa revelação. Tudo porque um homem decidiu não negociar a verdade. Agora deixe eu trazer isso para você. Lutero não era perfeito. Não era o mais forte. Não era o mais influente. Mas ele teve coragem de permanecer firme quando era mais fácil ceder. E talvez o seu maior desafio hoje não seja enfrentar um sistema, mas enfrentar o silêncio. Saber o que é certo e mesmo assim não agir. Saber a verdade e mesmo assim se calar. Mas toda transformação começa quando alguém decide: eu vou permanecer fiel, custe o que custar. Talvez Deus esteja te chamando, não para mudar o mundo inteiro, mas para não negociar a verdade dentro da sua realidade. Porque foi assim com Lutero. E é assim em que Deus ainda faz hoje. Se essa história falou com você, se de alguma forma ela tocou o seu coração, então eu quero te pedir algo simples. Se inscreve aqui no canal. Porque toda semana eu vou trazer histórias como essa. Histórias reais. De homens e mulheres que decidiram viver uma fé de verdade. E se esse vídeo te ajudou, clica no like. Pode parecer algo pequeno, mas isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. E talvez, assim como essa história te alcançou, ela também alcance outras vidas. E se você conhece alguém que precisa ouvir algo assim, compartilha esse vídeo. Porque você pode ser a ponte para que essa mensagem chegue a alguém no momento certo.